Salve, salve amigos da ciência em todo mundo! Meu nome é Guilherme Werner Bentley e você está vendo mais um vídeo no canal da Wernerlândia. No vídeo de hoje vamos aprender um pouco sobre os xaxins. Quem são? Onde vivem? Quais são os problemas que eles enfrentam? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e compartilha para ajudar na causa da divulgação científica no Brasil. Antes do vídeo começar, quero dizer que esse vídeo está sendo feito por conta da disciplina de Genética da Conservação, ministrada pela professora Paula, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da Universidade Regional de Blumenau. Então, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Bom, para começar, o xaxim não é uma árvore, ele é uma samambaia arborescente, porque esse caule que ele tem aqui não é um tronco verdadeiro, porque para ser considerado um tronco precisa de madeira, ou seja, xilema secundário, que ele não tem. E esse caule aqui do xaxim, ele é caracterizado por ter esse monte de raízes que vão fazer como se fosse uma esponja ao redor para retenção de água. Bom, aqui a gente tem uma filogenia das plantas vasculares. Então, aquilo que a gente conhecia como pteridófitas, hoje na verdade é um grupo paraflético, né? Porque o que era pteridófita agora são dois grupos, né? As licófitas e as samambaias verdadeiras aqui, né? E entre elas tem esse grupo das plantas com sementes, né? Que está englobando angiospermas e gimnospermas. E dentro das samambaias verdadeiras, a gente vai ter a ordem Ciatialis, que é a ordem das samambaias arbóreas. E dentro dela está a família Dixoniaceae, que é a família do xaxim bugio, xaxim verdadeiro, e as ciátias, né, que são as mais comuns aqui no Brasil. Xaxim é um nome popular, né? O nome científico mesmo é Dixonia siloviana, assim como estava ali no título da apresentação. Esse que é o nome binomial, né, de acordo com a nomenclatura de Linneu, né, que é o que a gente usa na biologia para classificar os seres vivos. E não confunda, né, Dicksonia com Dickinsonia, que é um outro animal, né, lá do período cambriano. E existem outras samambaias arborescentes em outras famílias, por exemplo, na família Blacknassi, que é a família que eu estudo, que também vão ter um certo caule arborescente, como pode ver aqui nessa foto, de um Neo Blacknum brasiliense. Mas a principal diferença é que a família Blacknassi vai ter as folhas jovens avermelhadas, né? Aqui elas já estão meio alaranjadas, mas às vezes elas são bem vermelhas mesmo. E essa espécie aqui é muito comum. Já dentro da ordem Ciatiales mesmo, a gente vai ter a família Ciatiaceae, que são aquelas samambaias escamadas, né? Elas não têm aquelas raízes no caule, né? Que faz com que ele fique bem parecendo um pelo, né? E muitas espécies têm espinhos, como essa aqui que eu tirei uma foto, né? E o xaxim verdadeiro, que é o xaxim bugio, Dicksonia siloviana, não tem espinhos e os esporângios deles são globosos e vão estar na ponta das nervuras. E só para lembrar, né, que os esporângios são onde vão estar os esporos, que é a forma que as samambaias se reproduzem. As samambaias não têm flor, nem fruto, nem semente. Aqui falando um pouco da distribuição do xaxim bugio, né? Então ele é uma planta exclusiva aqui da América do Sul. Ele pode ser encontrado no Brasil, no Sul e no Sudeste, no Uruguai e na Argentina. Ele está principalmente na Mata Atlântica e no Pampa, e ele vai estar em áreas de maior altitude, de 600 a 2.200 metros acima do nível do mar. Aqui em Santa Catarina ele pode ser encontrado principalmente na floresta ombrófila densa e na floresta ombrófila mista, que é essa foto que está aparecendo aí para vocês. Aqui a floresta ombrófila mista é caracterizada pela presença das araucárias, que vocês podem ver aqui. E embaixo das copas das árvores maiores vão estar os xaxins. Então todo esse verde clarinho que vocês estão vendo aqui são todos xaxins. Essa foto é de um parque nacional, né? O Parque Nacional São Joaquim, lá no município de Urubici. Tá a placa, né, do Parque Nacional São Joaquim, da Trilha dos Xaxins, né? Então dá para você ir lá visitar e passar no meio dos Xaxins e vai poder tirar uma foto mais ou menos como essa aqui também. Fica aí de recomendação para uma atividade de férias. Você vai se sentir numa floresta jurássica ali, né? Porque muita gente diz, né, que os xaxins eles são fósseis vivos, né? Mas isso aí tá meio, não é bem assim, né? Porque na verdade
Bom, os xaxins que existiam lá no período Jurássico, Cretácico, por exemplo, realmente eles são bem parecidos com os que a gente tem hoje, mas as espécies que a gente tem hoje são espécies modernas, elas não são a mesma desde aquele tempo lá dos dinossauros, não, né? Esses xaxins que tem lá no parque, eles são muito grandes ainda, alguns chegavam até uns 4 metros de altura, mas demora muito para um xaxim chegar nessa altura. Ele tem um crescimento assim em médio de 1 centímetro por ano, então com certeza aqueles ali são centenários e é justamente isso que faz com que ele seja ameaçado, né? O crescimento muito lento dele. Você pode perguntar, por que que o xaxim, o que que tem de interessante para você cortar um xaxim e usar alguma coisa dele, né? Já que ele não tem fruto, não tem semente, não tem flor, nada. Bom, o pessoal cortava o xaxim para fazer vaso de planta. Então, basicamente, como eu disse, né, ele tem aquele caule que tem as raízes que fazem como se fosse uma esponja. Isso é excelente para você cultivar plantas epífitas, né, plantas que crescem sobre outras, como por exemplo orquídeas ou até mesmo outras espécies de samambaias. E aí o pessoal fazia vasos do caule do xaxim. E aí, como a extração era muito maior do que a regeneração do xaxim, por conta dele ter um crescimento muito lento, essa espécie agora está ameaçada no Brasil, né? Então, a população está muito mais reduzida do que ela era anteriormente, né? E agora a gente vai ver um pouco dos efeitos genéticos, do porquê que uma população pequena tem problemas genéticos, né? Que é o tema daí da disciplina, né? Genética da conservação. Só relembrando aqui que o nosso DNA, né, ele é composto por duas fitas de ácido desoxirribonucleico, né, então, que é composto por um fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada, que aí pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina ou uma guanina, que vão estar ligadas, né, a sempre adenina na timina e citosina na guanina, por ligações de hidrogênio, né? E aí esse polímero de ácido desoxirribonucleico é que vai formar os genes, né? Que dão as características para os seres vivos, né? Então, só lembrando, né? O gene ele está num local da fita de DNA, né? Cada cromossomo é uma fita de DNA enrolada, né? E então todo o nosso DNA está duplicado, né? Então, porque nós temos pares de cromossomos, né? E aí a gente vai ter o mesmo gene num cromossomo e no outro. E aí o que pode acontecer é desse gene estar com leves diferenças entre esses dois cromossomos. Isso é o que a gente chama de alelos. Por exemplo, aqui eu coloquei duas sequências, né? AAGTC, que, por exemplo, estaria num gene em um cromossomo, e AACTC, que seria outro alelo no outro cromossomo, né? Então, esse que é o tal do azão-azinho, né? Que a gente aprende lá no ensino médio. Então aqui a gente tem um simulador, né, de como que a genética fica em populações pequenas, né? Lembrando que em populações pequenas o fator evolutivo mais relevante vai ser a deriva genética. Então aqui para mostrar para vocês nesse simulador, eu já fiz aqui uma simulação com uma população de tamanho de 1.000 indivíduos, né? Aqui o site tem esses carinhas aqui. Então, o número de geração 100. A frequência alélica aqui no começo vai ser igual, né? Entre esse fenótipo vermelho e azul, né? Então, isso aqui é como se fosse o azão-azinho, né? Só que aqui eu não coloquei nada na seleção natural, né? Porque não é o que a gente quer testar aqui. E também nada de mutação, né? Do azul mutando para o vermelho ou vice-versa, né? A única coisa que vai ter aqui vai ser a deriva genética, porque a chance de sobrevivência de todos os alelos é igual. Então vai ser a pura aleatoriedade que vai dominar aqui. Eu vou rodar mais uma simulação aqui com 1.000 indivíduos. Dá para ver aqui, ó, que não teve extinção de nenhum dos alelos. E conforme a gente vai abaixando aqui a população, vou agora abaixar para 500, vai aumentar a chance de extinguir um dos alelos, né? Talvez aqui se rodasse mais gerações, talvez ia extinguir aqui o alelo vermelho, né? Agora eu vou fazer com 100, baixando bem aqui a população. Ainda não aconteceu nada. Vou rodar mais uma vez, só esperar que ele terminar de carregar. Não.
Ó, aqui provavelmente ia se extinguir o azul, só pela chance. Aí, ó, extinguiu. Que não aconteceu lá quando a gente tinha uma população de 1.000, né? Foi aqui na geração 41. Eu vou abaixar mais ainda a população para 50. Ó, aqui extinguiu o alelo vermelho agora dessa vez, aqui na geração 96. Aqui de novo o vermelho foi extinto. Bom, o vermelho ou o azul sendo extinto é simplesmente aleatoriedade, né? Porque eles têm a mesma chance de sobrevivência. Aqui na geração 76. E esse é o principal problema genético de populações pequenas, né? Outro problema ainda é a endogamia, né? Que vai fazer com que alelos que são recessivos e são deletérios podem vir à tona, né? Causando malformações, né? Então, essas que são as tais doenças genéticas. E basicamente acontece porque você vai ter população pequena, você vai ter indivíduos muito próximos se reproduzindo entre si, né? Então, eles podem acabar gerando descendentes aí com menos variabilidade genética, né? Que uma população com uma baixa diversidade genética, uma baixa riqueza alélica, vai ter menos variabilidade. Então, se acontece, por exemplo, de uma mudança ambiental acontecer, ela pode ter chance de entrar em extinção. E agora ainda com as mudanças climáticas, como o xaxim ele é uma espécie de altitude, ele gosta um pouco mais de frio, pode acontecer do habitat dele também ser reduzido, e ele pode ser que ele não sobreviva a esse tipo de mudança, né? Isso que é importante daí de você ter uma boa genética nas suas populações, né? Vale o monitoramento, né, das populações ameaçadas de extinção, né? Ainda mais essas espécies que só ocorrem em um lugar, né? Por exemplo, o xaxim, que só ocorre na América do Sul. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo. E estamos junto aí na causa da divulgação científica e diuturnamente contra a má divulgação científica no Brasil. Fui!